tudo bem? O meu nome é Eduardo Maciel e nós estamos de volta nessa aula de número 4 de exegese bíblica. Estamos trabalhando aí, rompendo e recebendo conhecimento avançado a cada aula que nós estamos juntos aqui no Instituto Fastef. Ao vivo comigo, a turma do Bacharel em Teologia de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e alunos espalhados por todo o Brasil vendo essa aula gravada. Hoje nós vamos recapitular o que nós vimos na aula de número 3. Nós começamos a fazer prática exegética desde a aula de número 2. Falamos, como explicar o espírito mal da parte do Senhor no Antigo Testamento. Falamos também como foi a morte do apóstolo Judas. Falamos se Jesus mentiu no texto de Mateus 16, 28. E falamos também qual foi o horário que Jesus foi crucificado. Há uma possível contradição aí entre os horários romanos e o horário judeu. Temos ainda, dentro dessa prática exegética da última aula, se a sombra de Pedro realmente curava. E terminamos a aula passada, falamos se na ressurreição nós seremos como os anjos, como seremos na ressurreição. Se você não assistiu a aula de número 2, a aula de número 3, a aula de número 1, por favor, vá lá no grupo de alunos, vai lá no portal Fastef e baixe essa aula para que você possa assistir. Hoje nós vamos fazer mais um pouco de prática exegética, analisando alguns textos bíblicos. Começando pelo nosso 12º caso, porque nas aulas anteriores nós chegamos ao 11º, a 11 casos. E agora nós vamos analisar esse 12º caso aqui, que é muito importante. Jefté, que foi um dos juízes de Israel, assim como Samuel, assim como Débora, assim como tantos outros, ele sacrificou a sua própria filha. Vamos para o capítulo 11 de Juízes, no versículo de número 30, porque aqui nós temos, até voltou minha tela aqui nós temos, é que eu encostei no mouse aqui, sem querer querendo. Aqui no versículo 30 nós temos esse relato no capítulo de número 11 de Juízes. Diz assim, turma: Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei como holocausto. Então há uma grande dúvida aqui. Será que Jefté, ele sacrificou a sua própria filha? Como assim? Foi a filha dele a pessoa que saiu primeiro? Foi. Veja o versículo 33, que é o nosso contexto. No mesmo capítulo, ele os derrotou, saiu vitorioso daquela guerra, desde Aroé até as proximidades de Minite. 20 cidades ao todo. E até Abel, Queramim, foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados por Israel. Quando Jefté voltou para casa, em Mispa, a filha dele saiu ao seu encontro, tocando tamborim, dançando, e ela era sua filha única. Ele não tinha outro filho nem outra filha. Quando Jefté viu, ele rasgou as suas vestes, a sua roupa, e disse: ai, filha minha, você me prostra por completo,
Você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. E a menina disse: meu pai, se você fez um voto ao Senhor, faça comigo, segundo o voto que fez. Agora que o Senhor se vingou dos nossos inimigos, os filhos de Amon, que seja concedido isso, deixa-me pelo menos durante 2 meses para que eu vá, desça para os montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas amigas, eu e as minhas companheiras. E o Jefité então consentiu. O pai disse para a filha: vai. E ela deixou o seu lar, a sua casa, por 2 meses. Então ela se foi com as suas amigas, com suas companheiras, e chorou a sua virgindade nos montes. E ao fim dos 2 meses, ela voltou para a casa do seu pai Jefité, que fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relação com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de que as filhas saíssem por 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefité, o Gileadita. Então, quem foi a primeira pessoa que saiu ao encontro de Jefité? A primeira pessoa que saiu da casa foi a filha dele. Será que Jefité sacrificou a sua própria filha? Tem gente que vai dizer que sim. Será que Jefité entregou a menina para morrer? Tem gente que vai dizer que não. Há uma controvérsia e nós precisamos nos debruçar no texto bíblico para entender essa passagem, para saber se verdadeiramente Josué teve coragem de matar a sua própria filha. Antes disso, precisamos saber se Deus aprova ou não sacrifícios humanos. E lá no texto do profeta maior Jeremias, no capítulo de número 7, no versículo de número 31, nós temos uma boa base para saber se Deus ele é a favor ou não de sacrifícios humanos. Diz assim Jeremias 7,31: edificaram os altos de Tofete, no vale de Ber-Rinom, para queimarem sacrifício pelos seus filhos e as suas filhas, algo que eu nunca ordenei, nem me passou pela mente. Então Deus, ele não concorda com sacrifícios humanos. Jeremias 7 fala sobre isso. A primeira opção que muita gente vai dizer é que Jefité ele matou sim a sua própria filha. Ela voltou do seu costume ali durante 2 meses, chorou a sua virgindade e depois ela foi morta, sacrificada pelo próprio Jefité. Mas Deus não concorda com isso, não. Tem muita coisa que as pessoas fazem por aí que Deus não está nesse negócio. Vamos entender um pouco a cabeça de Jefité? Por que ele fez o que fez? Primeiro, quem era Jefité? Jefté era filho de uma prostituta, uma meretriz, a Bíblia fala. Segundo, ele foi expulso pelo seu próprio povo. Aconteceu alguma coisa no seu clã, aconteceu alguma coisa na sua tribo, que o Jefté foi expulso, foi excomungado. E ele foi morar fora dali. Ele saiu do seu clã. Terceiro, ele era um homem de guerra, ele era um estrategista. Ele era um homem que vivia muitas guerras. Guerras exteriores, como também guerras interiores. Quarto, ele foi um homem extremamente rude. Sabe aquela pessoa que tem marcas dolorosas na vida e que a vida faz com que essa pessoa se torne amarga, dura? Ele foi assim. E quinto, depois ele foi perdoado pelo seu povo. Depois ele voltou, se reconciliou, mas até então
levou ali um certo tempo para que isso acontecesse. Agora, será que Jefité ele não conhecia a lei de Deus? Será que Josué, ó, eu sempre troco o nome dos dois, Jefité, não é Josué não, professor Eduardo, é Jefité. Será que Jefité, ele não conhecia que Deus não concorda com sacrifícios humanos? Ele sabia. Ele era um juiz em Israel. E naquela época um juiz era um líder. Um juiz comandava o povo. Ainda não havia monarquia e o juiz, ele de fato era um arauto de Deus, era aquele que dava as cartas, era aquele que comandava todo aquele clã, todo aquele povo. Agora, qual foi o voto que Jefité fez? Se Deus entregasse os inimigos que eram os amonitas na sua mão, ele ofereceria a primeira pessoa em holocausto que saísse da sua casa. Ele só não imaginava que quem iria sair era a sua própria filha. Então a primeira opção é que a menina foi morta. Mas nós temos uma segunda opção aqui, que não é muito difundida pelos teólogos, mas pode ser que seja. O Jefité ele não sacrificou a filha. Naquela tradição, a menina ela foi chorar a sua virgindade durante os 2 meses e depois dos 2 meses ela voltou e o próprio pai sacrificou a sua descendência, porque ela era filha única, né? Então ela não se casou, ela não teve contato com varão, com homem, ela não coabitou com homem nenhum. Ela se tornou casta, ela se tornou virgem durante toda a sua vida. Esse foi o holocausto, essa é a segunda opção. Esse foi o voto que Jefité fez, mas não sabia que quem sairia de lá seria a própria filha. Será que Deus ele aceitou esse voto de Jefité? Evidentemente que não, né? Porque Deus ele não recebe sacrifícios humanos. Somente se foi o sacrifício da primeira opção, se ele matou a menina, e não apenas a segunda opção, onde ele sacrifica apenas a virgindade dela, então Deus ele não aprova, Deus ele não recebe esse sacrifício, que é um sacrifício até de desconhecimento, um voto de tolo de Jefité. No versículo 21, no capítulo 21, melhor dizendo, no versículo 25, a Bíblia fala que naqueles dias, dias dos juízes, não havia rei em Israel. A monarquia ainda não tinha sido inaugurada. E cada um fazia o que achava que era o mais certo. Cada um fazia o que pensava ser o melhor. Talvez Jefité achou que o melhor era sacrificar a filha ou sacrificar a virgindade da sua filha. Mas talvez isso não tenha sido o melhor aos olhos de Deus. Se Jefité teve coragem de sacrificar a própria filha, como é que ele pode aparecer na lista de Hebreus capítulo 11 dos heróis da fé? Gente, existem pessoas que apareceram ali como Jefité, como Jacó, que foi um suplantador, um enganador, que pegou a primogenitura do irmão. Sansão, que foi um homem que teve várias fraquezas, inclusive com mulheres. Davi, que foi um cara que adulterou, que cometeu homicídio, mas que está lá na lista dos heróis da fé. E até Raabe, que foi uma meretriz usada por Deus para livrar o povo de Deus em Jericó. Mas para você ver
que nessa lista seleta dos heróis da fé, as pessoas elas não eram perfeitas. Todas as pessoas tinham defeitos, todas as pessoas tinham problemas, porque a vida cristã, ela não é uma vida de perfeccionismo ou de perfeição. A vida cristã é de gente como a gente que também erra, que também falha. Portanto, Jefité deve ter falhado, ou ter matado a sua própria filha, ou ter sacrificado a virgindade da menina. O nosso 13º caso fala sobre o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os discípulos falaram em línguas espirituais ou em línguas nacionais. Para a gente entender melhor, vamos a Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 3. Iniciozinho aí da igreja primitiva com a descida do Espírito Santo. Atos 2:3. Vamos à leitura. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia para que cada um falasse. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, e assim, quando eles ouviram aquelas vozes, aquelas línguas estranhas, afluiu a multidão e foi tomada por uma perplexidade, porque cada um ouvia a sua própria língua. Eles estavam atônitos, se admiraram, dizendo: vejam, não são os galileus, todos esses que estão falando no nosso idioma, na nossa língua? Então, como os ouvimos falar, cada um na sua língua materna. Eles não entenderam nada, porque se as línguas elas são espirituais, como é que aqueles galileus estavam lá em Jerusalém falando em alemão, falando em francês, falando em japonês, falando em tantas outras línguas ao redor do mundo? Primeiro, a gente precisa diferenciar se aquelas línguas foram línguas humanas ou línguas do céu. Tem muita gente que diz: não, não foi o Espírito Santo, não. Foram línguas humanas. Na realidade, existem dois tipos de línguas. As línguas que nós chamamos de estranhas, não é língua do anjo, tá? Nem língua dos anjos, pelo amor de Deus. São línguas estranhas. E são línguas que vêm do céu. É um dialeto, é umas palavras ali, um vocabulário que não se fala em nenhum outro lugar do globo. E aí nós chamamos essas línguas do céu, línguas estranhas, de glossolalia ou glossolalia. É uma língua que ninguém, absolutamente ninguém, vai falar em nenhum outro lugar do mundo. Mas também nós temos as línguas chamadas nacionais, línguas idiomáticas que podem ser faladas em algum lugar do mundo, pode ser falado por um grande país, pode ser falado por uma tribo pequenininha, indígena. E essas línguas que são faladas em outras regiões do mundo, elas são chamadas de xenolalia.
Então, a glossolalia é uma língua estranha que não é falada em nenhuma outra parte do globo. Em nenhuma parte do globo a glossolalia é falada. Mas existem línguas que são faladas em outros lugares. E essas línguas são chamadas de fenolalia. A grande questão que nós levantamos aqui é: no Pentecostes foram xenolalias, porque os judeus que estavam ali de outros lugares do mundo ouviram na sua língua aquelas palavras, ou foram glossolalia? Gente, em Pentecostes o milagre foi duplo. Como assim duplo? Para quem estava falando e recebendo o Espírito Santo, foi glossolalia, não foi xenolalia. Eles nunca pisaram no Japão, mas tinha gente falando japonês. Eles nunca pisaram na Alemanha, mas tinha gente falando alemão. Para quem falava, era uma língua do céu, era glossolalia. Eles não estudaram outros idiomas. Mas para quem estava passando e ouviu, a sua língua materna foi xenolalia. Então o milagre de Pentecostes, ele é um milagre duplo, de xenolalia para quem ouve e de glossolalia para quem fala. Na realidade, o Espírito Santo batizou a todos com línguas repartidas, línguas estranhas, e eles, movidos pelo Espírito Santo, começaram a falar. Um grande milagre duplo. Vamos para mais um caso nessa aula de número 4. Já estamos no 14º, desde a primeira aula, fazendo exegese de vários textos bíblicos. Como Samuel apareceu depois de morto para Saul? Será que Samuel morre e ele volta para falar com Saul? Vamos a 1 Samuel, fazer exegese, hoje é aula prática, capítulo de número 28, versículo de número 6. E a gente vai ler bastante agora, tá? A gente vai ler a perícope quase toda. A gente vai ler até o versículo de número 24. 1 Samuel 28, 6 até o 24, você e eu com a Bíblia na mão. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Deus não responde nem em sonhos, Deus não responde nem no Urim, que era uma espécie de oráculo de sorte, nem pelos profetas Deus fala com Saul. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, uma feiticeira, para que me encontre com ela e consulte, para que os servos respondam. E aí alguém disse que existia lá uma mulher, Endor, que era uma feiticeira, que era uma médium. Então Saul, o grande rei Saul, ele se disfarçou, ele vestiu roupas que não eram deles, ele foi acompanhado de 2 homens e eles chegaram lá na calada da noite na casa da mulher. E Saul pediu: peço-te que você adivinhe para mim pela necromancia, a consulta aos mortos, e me faça o que eu disser. E a mulher respondeu para Saul: você sabe muito bem o que Saul fez? Eliminou da terra dos médios e os adivinhos? Então por que você está aqui me preparando uma armadilha para me levar à morte? A mulher achou até que era pegadinha, não conheceu Saul no primeiro momento, achou que era outra pessoa, ele estava disfarçado, com outras roupas ali,
E no primeiro momento ela resiste. Não vou fazer isso não. Você não sabe o que o rei Saul proibiu? Adivinhações, proibiu aqui mediunidade. Se você está aqui, você deve ter sido mandado por ele para me matar. Então Saul, versículo 10, jurou pelo Senhor dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá. Então a mulher perguntou: quem é você? Quem é a pessoa que você quer fazer subir? E ele disse: eu quero que você faça subir o profeta Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em voz alta e disse a Saul: por que você me enganou? Pois é você mesmo, Saul. Ela reconheceu que era o rei. E aí o rei disse: não tenha medo. O que você está vendo? E a mulher respondeu: eu estou vendo subindo da terra uma figura. E ela respondeu: vem subindo um ancião que está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Entendeu? Se tratava de Samuel. E ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você veio me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que eu estou muito angustiado, porque os filisteus eles guerreiam contra mim, e Deus ele se afastou de mim, e já não me responde pelo ministério dos profetas, nem pelos sonhos. Por isso eu te chamei, para que você revele o que eu devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta para mim, visto que o Senhor se afastou de você? Se afastou você e se tornou teu inimigo. Porque aquilo que o Senhor fez com você, ele já havia anunciado por meio de mim. E rasgou as suas mãos, o reino, e deu a outro alguém, que no caso é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor, não executou o que ele disse, e no furor da sua ira ordenou a Amaleque. Por isso o Senhor fez com que você hoje vivesse o que está vivendo. O Senhor também entregará Israel com você nas mãos dos filisteus amanhã. Você e os filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel das mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu escondido no chão, ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe forças para Saul, porque ele não tinha comido nada o dia todo e nem a noite toda. Estava de barriga vazia. A mulher se aproximou de Saul, vendo que ele estava muito perturbado, disse: veja, essa tua serva deu ouvidos à sua voz, e eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras dessa serva e deixa-me que eu traga um pouco de comida para ti. Coma, para que o Senhor retome as forças e possa seguir caminho. Porém, Saul se recusou a comer. Mas os servos da mulher insistiram até que ele concordou. Ele levantou-se do chão, ele sentou na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela apressou em matar, pegou a farinha, amassou, fez uns pães ali sem fermento, trouxe comida para Saul, também para os servos de Saul, e eles comeram e depois se levantaram e foram embora naquela noite. O texto ele é grande, hein? E ele traz algumas pistas para nós. A primeira pista que o texto traz para nós é Samuel falando em primeira pessoa. Na narrativa aqui,
dá uma impressão que verdadeiramente quem fala é o profeta Samuel, que já estava morto e que veio se materializar através daquela médium, através daquela feiticeira. Agora, existem bíblias de estudo que vão defender, vão afirmar que quem falava com Saul naquele dia, através da médium, através da feiticeira, era o próprio Samuel. Uma dessas bíblias é a Bíblia de Estudo da SBB, MacArthur. Essa Bíblia de MacArthur, ela vai dizer que o texto claramente indica que Samuel, e não uma aparição, tornou-se evidente dos olhos do médium. Deus milagrosamente permitiu que o verdadeiro espírito de Samuel falasse. Então, para essa Bíblia de estudo, teve uma licença de Deus aí. Deus, ele permitiu, através de um milagre, que Samuel voltasse do mundo dos mortos para falar com Saul. Tem uma outra Bíblia chamada Plenitude, também da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, que fala que antes que pudessem fazer qualquer coisa, aparece Samuel. Não era um fantasma encojurado, não era alguém sem vida, mas era um profeta de Deus novamente pregando a mensagem de Deus ao rei. Fica claro que não foi um médium quem invocou Samuel, mas o Senhor, mais uma vez intervindo na vida de Saul para falar com ele. Essa Bíblia Plenitude também mostra pra gente que foi o próprio Samuel quem falava com Saul naquele episódio. Naquele episódio foi o próprio Samuel. Temos uma Bíblia católica, a Bíblia Jerusalém, da editora Paulus. A Jerusalém, no seu comentário, diz que pode-se admitir que a cena ia ser como as sessões desse gênero, com credulidade por parte de Saul, com charlatanice por parte da mulher, mas que Deus permitiu à alma de Samuel que se manifestasse. Foi uma permissão de Deus. Verdadeiramente, donde o susto da mulher e que anunciasse o futuro. A Bíblia Jerusalém vai dizer que a mulher até assustou quando ela viu o que Deus mandou ali, o espírito de Samuel, ela quase caiu para trás. Então a Bíblia Jerusalém acredita de fato que tenha sido Samuel. Tem uma outra Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Anotada e Expandida, da SBB. Sugere-se várias explicações para o fato: fingimento, imaginação da mulher, ação demoníaca ou permissão milagrosa de Deus. Se for esse último caso, não significa que o fato possa se repetir. E certamente não por meio de um médium espírita. A Bíblia de Estudo Anotada diz que se foi um milagre, não foi imaginação da mulher, não foi fingimento da mulher. Esse caso foi um caso isolado e nunca mais vai voltar a se repetir. Mas foi uma licença poética que verdadeiramente Deus faz um milagre para que Samuel volte do mundo dos mortos. Temos uma outra Bíblia de estudo
da editora Agnus, que é a Bíblia Profética. A Bíblia Profética da editora Agnus vai dizer que essa manifestação estranha não aprova de forma nenhuma o espiritismo, mas as previsões de derrota e morte de Saul, que foram extremamente precisas. Então, vai acreditar também a Bíblia Profética da editora Agnus, que foi o próprio Samuel. Você vê que essa questão é uma questão muito polêmica. Se a gente não fizer uma boa exegese desse texto, a gente pode, com as Bíblias aí até de estudo nas mãos, sermos tendenciosos e acreditar de fato que o profeta Samuel volta do mundo dos mortos. Porém, entretanto, existem Bíblias de estudo de maneira séria, através de uma hermenêutica correta, que afirmam categoricamente, indubitavelmente, que não se tratava do espírito de Samuel. Se nós vimos algumas versões da Bíblia de estudo que acreditam que foi o espírito de Samuel, nós temos tantas outras versões que vão dizer não foi Samuel. E a primeira que a gente vai ver que não acredita é a Bíblia de Estudo Genebra, da editora Cultura Cristã e da editora SBB. Dizer que a aparição foi de Samuel realmente contraria vários argumentos na área da teologia. O diálogo nos versos seguintes entre o suposto Samuel e o rei Saul também foi feito por intermédio da mulher, sem nenhuma evidência de que o verdadeiro Samuel tenha dito qualquer das coisas mencionadas. Isso sem contar com a descrição vaga e imprecisa que a médium dá. Nos próximos versos, da suposta figura de Samuel e a predição equivocada de que amanhã tu e teus filhos estareis comigo, o que diz o verso de número 19. Ainda mais seria incoerente que, uma vez que Saul não foi respondido pelo Senhor por várias formas, profetas, sonhos, Urim, vem agora receber uma resposta por meio de um finado, por meio de um profeta já morto. Se fosse mesmo Samuel falando pela necromante, o Senhor agora estaria respondendo, pois Samuel não falaria de si mesmo. O autor do livro de Crônicas, ao relatar as causas da morte de Saul, em 1 Crônicas 10, do 13 ao 14, diz que esse morrera porque interrogara e consultara uma necromante e não ao Senhor. Então é muito contraditório, fazendo a exegese, entendendo melhor a Bíblia de Estudo Genebra, é muito contraditório que Deus não fale com Saul por sonhos, não fale com Saul por Urim, não fale com Saul por profetas, e aí vai usar uma médium para trazer o recado de um morto. É muito contraditório. Se Deus não falou por sonho, por visões, se Deus não falou por profetas, por que ele usaria uma médium trazendo Samuel do mundo dos mortos? Então, é uma Bíblia que é contra
A Bíblia Genebra diz: não foi Samuel. De maneira categórica e imprecisa. Temos uma segunda Bíblia também que contraria todas as Bíblias de estudo que a gente viu antes, que é a Bíblia Apologética, do Instituto Cristão de Pesquisas. Eu gosto muito dessa Bíblia. Eu tenho uma aqui em casa de capa azul. É uma das melhores Bíblias para a gente estudar heresias. Essa Bíblia Apologética, olha o que ela vai dizer. Não se pode entender que Samuel, um homem santo, um homem de Deus, durante toda a sua vida, pudesse, depois de morto, prestar-se a obedecer a pitonisa, que foi uma mulher abominável. Depois de morto, cometendo um pecado tão claramente proibido por Deus? E quais são as bases que a necromancia é proibida por Deus? Êxodo 22, Levítico 20, Deuteronômio 18, Isaías 47. Todos esses textos vão falar para a gente que Deus abomina a comunicação com os mortos. Como é que Deus faria uma coisa que contraria a sua palavra? Não se pode conceber que Deus tenha proibido a feitiçaria e a consulta aos mortos e depois permitir que a feiticeira trouxesse o espírito de Samuel? Vamos lá para Tiago, no capítulo de número 1. Tiago já é Novo Testamento, é uma das epístolas gerais. Fica lá no finalzinho da Bíblia, perto de Hebreus. No capítulo 1, no versículo 17, nós temos um texto também esclarecedor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações nem sombra de mudança. Então, numa semana, Deus é contra necromancia, comunicação com mortos, feitiçaria. Na outra semana, só porque o rei Saul vai consultar uma feiticeira, uma pitonisa, Deus ele abre uma exceção? Gente, Deus é Deus de princípios, de valores. Ah, professor, mas o mundo mudou, mas os princípios são os mesmos. Deus ele não muda a sua palavra. Deus ele não muda os seus preceitos. Temos ainda a Bíblia de Estudo Deike, que é uma Bíblia da editora Atos e também tem edição da CPAD. A mulher não viu Samuel. Realmente, a mulher viu um espírito familiar que imitava Samuel. Ou você acha que os espíritos malignos, para enganar alguém, ele não imita a maneira da pessoa falar, conversas íntimas que a vovó teve com o netinho? Ah, mas só estava eu e a vovó lá. Mas havia um espírito também que ouviu aquilo. Os espíritos podem se passar por alguém que já morreram, imitando aquele alguém. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal da CPAD vai falar para nós que Samuel realmente retornou dos mortos para falar com Saul. Claro que não. É uma pergunta que é uma pergunta até óbvia, né? Samuel realmente retornou para falar com Saul? Não. Feiticeira gritou diante do aparecimento do suposto juiz, sacerdote e profeta, o único que acumulou essas três funções, né? Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Ela conhecia muito bem os demônios que costumava contatar.
De alguma forma, aquela revelação mostrou a Saul que a feiticeira lidava com um poder muito maior do que já conhecera. Aquela experiência de mediunidade foi uma experiência que aquela mulher nunca tinha tido. Ela conhecia os espíritos que trabalhavam com ela, mas aquele espírito que se passou por Samuel, esse ela não conhecia. Por isso ela quase caiu para trás. Esse é o motivo do susto, segundo a Bíblia de aplicação pessoal da CPAD. Temos ainda a Bíblia de estudo pentecostal, muito conhecida da CPAD. A Bíblia de estudo pentecostal vai falar: note o seguinte fato, ou os seguintes fatos. O espiritismo é rigorosamente condenado nas Escrituras. Deuteronômio 18, Êxodo 22, Levítico 19. Os médiuns espíritas, eles não entram realmente em contato com os mortos, mas com espíritos demoníacos, enganadores, segundo a Bíblia de estudo Jerusalém. Jerusalém não, perdoe-me. Bíblia de estudo pentecostal. O registro dessa história não oferece justificativa alguma para nós buscarmos contato com mortos. A mulher ficou atônita e aterrorizada quando viu um vulto personificando Samuel. Gente, não era Samuel que apareceu para aquela mulher. Quem apareceu para aquela mulher foi um espírito enganador. Então tem até traduções e bíblias de estudo que vão dizer que foi Samuel porque está na primeira pessoa, mas eu também mostrei tantas outras bíblias sérias para desconstruir essa ideia de que Deus concorda com a necromancia ou que tenha sido um evento único que nunca mais vai se repetir. Porque Deus ele não contraria a sua própria palavra. Então, é importante nós fazermos exegese, buscarmos em várias fontes e ter cuidado com algumas bíblias de estudo, porque algumas bíblias de estudo elas podem ser tendenciosas, puxando para lá, puxando para cá alguns textos bíblicos. Vamos a mais um caso que para nós nessa aula 4 vai ser o 15º caso. Eu queria terminar com vocês a disciplina hoje, mas não vai dar. A gente vai ter que fazer mais uma aula, a aula de número 5, porque eu tenho muitos textos bíblicos ainda para a gente abrir a Bíblia e para a gente fazer exegese de maneira prática. Então estaremos juntos na aula de número 5. Mas vamos ver esse caso aqui. Qual era a profissão de Jesus? Vamos a Marcos, segundo Evangelho, capítulo de número 6, versículo de número 3. Meia dúzia, verso 3. Vamos analisar qual era a profissão do nosso mestre. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? As suas irmãs não são aquelas que vivem entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. O texto de Marcos, capítulo 6, versículo 3, fala pra gente que a profissão do nosso mestre é a profissão da carpintaria, que o Senhor Jesus, ele era um
carpinteiro. Então acabou a exegese, não precisa mais fazer exegese. Jesus era carpinteiro. Gente, tem coisas aqui que tem pessoas que confundem, porque lê a Bíblia muito rápido e não fazem exegese. A palavra grega para carpinteiro é tekniton. Tekton significa no grego construtor. A palavra grega para carpinteiro é tekton, construtor, que poderia ser uma referência a qualquer profissão relacionada à construção de casas, de onde vem a palavra arquitecton, ou seja, um construtor principal. Então, quando analisamos a palavra carpinteiro, muita gente até confunde com marceneiro. Você já deve ter ouvido que Jesus era marceneiro. Nos filmes mostram Jesus fazendo móveis. Tem pregação aí que diz que Jesus ele tinha uma linha de produção de cadeira, de mesa, que entregava em uma semana o que os concorrentes não entregavam em um ano. Gente, não é nada disso. Jesus não era um marceneiro. Jesus ele era um carpinteiro. E essa palavra carpintaria, carpinteiro, ela pode estar ligada a qualquer atividade da construção civil. Qualquer atividade da construção civil pode ser a carpintaria. Jesus poderia ter sido um pedreiro, Jesus poderia ter sido um arquiteto, Jesus poderia ter tido qualquer outra função. Então, muito cuidado quando você vê um filme, quando você vê uma novela, que tem todo um enredo, igual Titanic, né? Titanic não foi exatamente aquilo que o filme mostra lá com o Leonardo DiCaprio. Tem ali uma licença poética, tem ali um enredo para que o filme fique, no mínimo, interessante. E aí você vê uma série, você vê um filme, você vê uma novela baseado na Bíblia, mas isso não quer dizer que é fielmente o que está escrito na Bíblia. Por isso a importância da gente entender o grego, entender o hebraico, consultar a Bíblia, a palavra-chave, para que isso possa ser ampliado no nosso conceito macro-teológico. Espero que você tenha entendido essa aula de hoje prática de exegese e nós estaremos juntos na próxima aula, que será a aula de número 5, fazendo bastante exegese e fechando o nosso módulo.